Sanepar com ticker de negociação SAPR3 e SAPR4. Sanepar que ofereceu um retorno de 9.500% no período, contra apenas 570% do Ibovespa, desbancando assim por uma ampla margem o principal índice brasileiro. Caso você tivesse investido apenas R$ 1.000 na companhia no período, você teria hoje aproximadamente R$ 96.000, multiplicação por quase centena, pelo simples fato do carrego da companhia, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Trazendo agora para um período mais curto, algo mais factível, os últimos 5 anos da companhia, a Sanepar ofereceu um retorno de 101%, quando comparado a apenas 55% do Ibovespa no período. Parabéns para você que é sócio da companhia. Já comentei com vocês esse estudo feito pela XP, do impacto individual por empresa, bem como o impacto por setor da reforma que está tramitando no que diz respeito aos juros sobre capital próprio. Procura o vídeo que eu postei ontem do Banco do Brasil e seu resultado, eu explico melhor um pouco a situação. Porém, apenas para trazer para vocês, o setor de saneamento vai ser o mais impactado com essa mudança. Para quem não sabe, juros sobre capital próprio são utilizados como instrumento fiscal pelas companhias, tendo impacto direto no lucro líquido das mesmas. Portanto, de acordo com meus cálculos, nenhuma das empresas de utilities, mais precisamente setor de saneamento, está tendo reflexo desse impacto, que pode chegar a 20% do lucro líquido. Primeiro alerta, fiquem muito atentos a isso. Segundo ponto é que nós tivemos agora a privatização da Copel. Enfim, a privatização da Copel saiu, movimentou mais de 5 bilhões, só que o caso aqui não é a Copel, é a privatização da Sanepar. Replicando aqui matéria do Ismael Moraes, todos os créditos dados a ele, daqui surgiu o título desse vídeo. A Sanepar foi privatizada e você nem ficou sabendo. A Sanepar, em 3 movimentos, está realizando leilão em forma de PPP. São parcerias público-privadas, concessões essas que podem atingir até 5 bilhões, de acordo com a própria Sanepar, a gente já vai chegar lá. Ela já realizou uma, vai realizar mais agora em dezembro, e uma das vencedoras é a EGEA. A EGEA é essa, que é a empresa da Itaúsa. Leilões esses que acontecem na sede da B3. Importante salientar que esse tipo de parceria público-privada, apesar de oferecer leilões onde a Sanepar vende concessões, isso não altera a estrutura acionária da companhia. E esse é o ponto ruim, não se tornando assim a Sanepar privatizada nos moldes que nós, como acionistas, gostaríamos, que é quando a empresa sai da mão do Estado. Porém, esse termo privatizada através dos leilões é uma boa notícia, uma vez que alivia o caixa da companhia. Lembre-se, você investidor, que a Sanepar tem que cumprir o marco do saneamento, e isso demanda muito dinheiro, parte essa que será realizada pelas vencedoras dos leilões da Sanepar, mas que, ao meu ver, aproxima a gente cada vez mais de uma real privatização com mudança na estrutura acionária da companhia, saindo assim da mão do Estado, onde ela lançou a primeira PPP de esgoto, e a gente está falando de algo em torno de 2,2 bilhões, gasto de investimento e operacional, que agora está na mão das vencedoras. E uma grande vencedora foi a EGEA, empresa essa que é pequena ainda, porém, de acordo com Setúbal, que é o CEO da Itaúsa, e aqui é o grande ponto, eu tenho certeza que você não sabia, que a Itaúsa possui participação na EGEA, a EGEA que venceu leilões na Sanepar, e se tem uma coisa que eu já falei para vocês e que eu vou repetir, o Itaú, como consequência, a Itaúsa, melhor banco da América Latina, está entre os bancos mais rentáveis do mundo. Eu sempre digo e repito, o Itaú não aloca capital de maneira errada. Se o Itaú está nessa jogada, através da Itaúsa, vocês podem ter certeza, coisa boa e rentável sairá daqui. Apenas uma foto para ilustrar e mostrar para vocês. Aqui está a EGEA, muito possivelmente nós teremos um IPO assim que o mercado melhorar dessa empresa, e quando chegar a hora, obviamente eu vou analisar ela e vou trazer para vocês. Ela acabou de soltar o resultado, não faz nem 5 minutos. Se isso não vale a sua inscrição, não sei mais o que vale. E o resultado foi animador. Na realidade, ele foi mais do que animador. Ela cresceu em todos os pontos possíveis. A gente vai analisar ele aqui agora em menos de 1 minuto. É exatamente assim que você, como investidor, deveria fazer o que diz respeito à análise trimestral. Foquem sempre no anual. Vamos lá, margem EBITDA cresceu 43% quando comparado no year over year. Quando comparado nos primeiros 6 meses do ano passado, ela cresceu 44%. 422 milhões contra apenas 233 milhões do ano passado, um crescimento altíssimo. E nos primeiros 6 meses desse ano, a empresa lucrou 740 milhões contra apenas 525 milhões
do ano passado, praticamente 50% a mais. Da líquida versus o EBITDA ainda no patamar muito tranquilo, lembrando que isso daqui até 4 é aceitável consenso de mercado. Receita também crescendo mais de 8% nos primeiros 6 meses. Primeira foto é isso. Lembrando que isso daqui é material do RI da empresa que ela acabou de soltar, tá? Sempre material oficial. E aqui um pouco mais destrinchado isso que eu acabei de falar para vocês. Veja, a receita atingiu 1,5 bi contra apenas 1,3 bi do ano passado. O EBITDA subiu incríveis 50% no year over year e o lucro líquido atingiu os 422 que a gente acabou de ver. Ponto importante, sempre falo para vocês, aprendam a ler o ROI, o retorno da empresa. Subiu 1,2 pontos percentuais, é uma subida considerável, saiu da casa dos 14, atingindo 15,3, muito bom, parabéns para a Sanepar. A dívida líquida crescendo, porém, como eu falei para vocês aqui, ainda muito confortável. Os dados financeiros, quando você pega o desempenho econômico, são em praticamente todas as áreas. E o ponto importante é esse daqui, vocês podem ver que está até sublinhado, porque eu tenho o costume de sempre buscar não recorrentes dentro de um balanço. Então eu sempre dou Ctrl F e busco em todas as empresas que eu analiso não recorrentes, para ver se isso não contaminou. E olha só o que a empresa diz, o resultado foi impactado pelo crescimento de 13% da receita operacional e esse resultado não foi afetado por não recorrentes, ou seja, isso daqui é apenas geração de caixa da companhia. Um excelente resultado, agora é só aguardar dividendos. Seguindo a tese de Peter Lynch, agora lucros, lucros e mais lucros sempre. Ela tem a foto mais bonita quanto a receita e lucro. Nem Banco Itaú, nem Banco do Brasil. Se vocês olharem a DRE do Banco do Brasil, ela tem sobes e desces. A Sanepar tem a DRE mais bonita de todas as empresas da Bolsa de Valores e são elas 475 hoje na data que vos falo. Dá uma olhada nessa crescente de receita, dá uma olhada nessa crescente de lucro, sem nunca ter dado nenhum prejuízo no período. Portanto, primeiro ponto para a Sanepar. Segundo ponto, indicadores de retorno na empresa, tese essa defendida por Warren Buffett, como falar do ROI, o Return on Equity. Ela tem uma média histórica na casa dos 12%, estando hoje um pouco acima, 13% para uma empresa de saneamento. É um excelente retorno, ponto para a Sanepar. Vamos falar de dividend yield, tese essa defendida por Luiz Barsi Filho. Ela tem um yield histórico de quase 7%, portanto uma empresa que historicamente sempre remunerou muito bem o acionista. Falar agora do preço sobre lucro, ou PL, tese essa defendida por Robert Shiller. E se a gente olhasse esse indicador de maneira individual, nos últimos 3 anos, talvez não fosse um mau momento para estar comprando a companhia, uma vez que ela está sendo negociada abaixo da sua média histórica. Vamos calcular agora preço teto, tese essa defendida por Luiz Barsi Filho. O que a gente vai fazer é dividir o 0,30 distribuído no último ano por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração. Nós chegamos ao valor de R$5. Vamos calcular agora preço justo que é diferente de preço teto, são teses totalmente diferentes, com finalidades diferentes. O investidor faz é pegar o índice de Graham, 22,5, multiplica pelo earnings per share, lucro por ação, 0,78, multiplica novamente pelo business value per share, 6,03, que é o VPA, chega a esse resultado alto de 105, nunca se esqueçam de elevar a raiz quadrada, portanto 10,28 seria o preço justo de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, uma ampla margem de segurança. E agora, gerenciamento de risco. Parte essa extremamente importante, seguindo a tese de Peter Lynch, sempre, se você não faz, deveria fazer de todas as suas investidas ou de empresas que você pretende investir, de acordo com a minha avaliação. A avaliação é essa pessoal e intransferível, isso não é uma recomendação de compra ou de venda. Primeiro eu vou falar dos pontos de atenção. O marco do saneamento demanda muita energia, demanda muito dinheiro, demanda muito gasto e investimento. Outro grande ponto aqui é a questão regulatória e jurídica. O Brasil é um país sem segurança jurídica alguma. Nós já tivemos aí o marco das empresas estatais, o governo atual derrubou a lei. Nós temos uma grande questão sobre agências regulatórias, estando elas na mão do Estado. Elas já atingiram historicamente essas empresas, elas podem e elas irão continuar atingindo essas empresas. O terceiro ponto aqui é a questão por ela ainda ser uma estatal. Pontos positivos da Sanepar é a DRE. Eu vou até sair daqui e eu vou vir para a DRE da empresa por ela ser estatal, por ela ser de saneamento, por ela ser uma empresa que demanda investimentos altos. Ela, por competência das pessoas que lá estavam, ela conseguiu sim ser bem gerida. Ela conseguiu sim entregar bons retornos
ativos para o acionista. E dentro da tríade que eu sempre passo para vocês, de excelentes empresas, com uma boa gestão e por bons preços, a Sanepar ela é uma ótima empresa. E o que me mostra é essa DRE crescente dela. E eu trago muito comigo que eu sou um colecionador de boas empresas, tá? Não existe investimento que vai dar certo se o primeiro pilar, que é encontrar boas empresas, não passar. E mesmo com todos esses pontos de atenção, com o crescimento lento, pelo fato de ser estatal, nada me tira que a Sanepar ela é uma boa empresa. Então eu me apego nisso. Ela tem os riscos sim, porém ela também tem muitas coisas a seu favor. Ela sempre entregou um bom retorno, ela nunca deu prejuízo. E um dos riscos que ela tem, que eu disse que eu citaria aqui, é o risco de ser privatizada. Ela já está fazendo, entre aspas, uma privatização através de parcerias público-privadas. Em algum momento, ela será sim privatizada em forma de alterar a questão societária. E aí sim, nós poderemos ter ela deslanchando no que diz respeito ao valor da ação. Mas a Sanepar eu me apego muito no primeiro princípio, que é a base de tudo, que é encontrar ótimas empresas. Se ela é estatal, se ela não cresce, se ela anda de lado, eu não me apego a isso. Eu me apego ao simples fato dela ter lucros, lucros e mais lucros, e isso me diz que ela é uma boa empresa. No que diz respeito a dividendos, eu sei que vocês estão com essas dúvidas na cabeça, e sempre paga no ano subsequente. Sim, mas isso não deveria ser problema para você. Eu sei que o pessoal mais famoso aí falou mal dela. Isso não deveria ser problema para você, uma vez que você fizesse gerenciamento de risco. E se você fizesse gerenciamento de risco, a Sanepar ela não seria sua titular. Você teria empresas que pagam trimestralmente e a Sanepar seria do seu time reserva. Ela seria um bônus para você, porque ela é uma excelente empresa, ela está te pagando ótimos dividendos e com um lucro sempre crescente e constante. Portanto, fica uma dica. Se você não gosta dessa questão dela pagar apenas 2 vezes ao ano, crie sua carteira previdenciária com o seu time titular que paga trimestralmente ou mensalmente e dentro do seu gerenciamento de risco, apenas adicione ela. A Sanepar só tem a contribuir dessa maneira para a sua carteira. Sempre lembrando que o longo prazo é a única maneira de você, investidor individual, iniciante e até mesmo pobre, ter sucesso no que diz respeito a investimento de ações. É a única maneira de obter um retorno de 10.000% e a única maneira de, investindo apenas R$1.000, transformar eles em quase R$100.000. É aplicando as 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Encontrar excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Trancá-las elas, as 7 chaves, e a história sempre diz, pessoas que fazem isso têm sucesso no mercado de ações sim. Hoje falamos de Sanepar, não deixe de ver o vídeo do Banco do Brasil que eu soltei ontem. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.